Prazer mais uma vez, estamos aqui nesta sexta-feira, nosso último encontro dessa semana. Hoje o nosso tema é um tema fundamental também, como todos os outros, mas nós queremos fechar essa semana que foi para nós falarmos da importância da criança, do olhar da sociedade para a criança. Na quarta, nós falamos sobre saúde com a Regiane Vidal, né, o olhar do desenvolvimento por meio da terapia ocupacional. Ontem nós estivemos com a Daiane Trindade, falando sobre o desenvolvimento da criança pelo olhar da educação. E hoje nós estamos aqui com a doutora Janaína Galani, para falar sobre a responsabilidade da sociedade, né, pelas garantias do direito da criança e do adolescente. Um olhar de responsabilidade, de respaldo, e o quanto que nós evoluímos nesse processo de desenvolvimento, a responsabilidade e o cuidado. Doutora Janaína, bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada. Primeiramente, quero te agradecer por disponibilizar um tempo para estar conosco, para falar um pouco sobre algo que é tão relevante e não menos importante nesse período de pandemia. Eu acho que você deve ter bastante coisa para falar nesse sentido, mas hoje nós queremos tornar fácil o acesso aos nossos convidados, aos nossos participantes, a importância do seu trabalho, de tudo aquilo que você conhece sobre garantias de direito. Fica à vontade para falar um pouquinho de quem você é, do seu trabalho, e depois a gente dá continuidade. É um prazer te receber, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Então, boa noite a todos. Eida, queria dizer que é um prazer imenso estar contigo essa noite, sobretudo para tratarmos de um assunto tão relevante, que no dia 13 de julho último, né, completou aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, a maior fonte de legislação aí que dá uma proteção grande para as nossas crianças e nossos adolescentes, né? Então, quando fui convidada, prontamente aceitei, porque realmente essa é uma luta que tem que ser de todos, né? Eu costumo dizer que não é só dos pais. Então, agradeço demais pelo convite, né? A Aida já fez uma prévia aí, né? Eu sou advogada, sou especializada na área de direito de família e sucessões, dentre outras áreas, né? Infância e juventude, que cuida aí dos nossos menores, né? As crianças e adolescentes. Sou professora universitária das Faculdades Integradas Campos Sales e da Universidade de Ibirapuera também, ao qual aí, ao longo de 4, 5 anos, já leciono especificamente também nessa matéria, né, que eu gosto muito, que é família e sucessões. E por que eu gosto desse tema? Eu gosto desse tema porque a família ela é a base da sociedade, né? E aí, como tal, crianças que são seres em desenvolvimento aí merecem uma atenção especial. Tenho mestrado também interdisciplinar, né, o que permite aí que eu possa, ao mesmo tempo, ter o olhar para a questão da família, né, das sucessões, mas que eu possa também fazer essa interdisciplinaridade. Veja, dentro do direito de família, e o tema que nos compete aqui, são as crianças e adolescentes, a gente tem questões de envolvimento, por exemplo, de violência doméstica, de igualdade entre irmãos, né? Então, são temas bastante relevantes que eu costumo dizer o seguinte, aquele que estuda o direito, uma vez que entra numa universidade, não sai nunca. Então, é um aprendizado constante, né? Motivo de estar sempre se atualizando justamente para poder atender as novas demandas que vêm chegando, sobretudo no que diz a questão das responsabilidades, das garantias, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, conforme nós fomos nesse nosso bate-papo aqui, a gente vai interagindo aí, vamos retornar aí a palavra para a Eida, que vai fazer as suas colocações. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, doutora, uma importância, né, do seu trabalho. Eu vi, né, eu te acompanhei essa semana, eu vi que você falou bastante sobre esse assunto. Eu vi que você falou sobre direito parental, alienação parental, né? Puxa, um material muito rico, que inclusive, né, como eu te falei, se você me autorizar, eu gostaria de disponibilizar para todo
todas as pessoas, né? Nós atendemos mais de 1.000 famílias só na área da educação. Diretamente, nós temos acesso a mais de 2.000 famílias, então é muito importante, nós temos muita demanda, né, com essa realidade, e que eu acho que é tão importante a gente horizontalizar a informação, né? Obviamente que todo esse histórico curricular contribui muito para a orientação e até para acesso a esse direito, mas muitas vezes a informação ela fica presa em alguns termos que são técnicos, até da própria realidade, texto jurídico, e a sociedade, de maneira geral, se sentem até constrangidas de acessar, né? Então, o nosso objetivo é tornar prático e fácil o acesso, né? A escuta das pessoas, como é que eu posso ter a informação, né? O que é esse direito, como é que é isso. E a gente fala do ECA, e aí trata muitas vezes com um único lugar, uma única vertente. Eu acho que você vai contribuir bastante, né, para isso, e se você perder, depois a gente quer muito que você compartilhe as suas redes sociais, seu material de trabalho, que eu acho que vai ser muito rico. Muito obrigada de verdade pela sua disponibilidade. Queria começar aqui com a nossa primeira pergunta, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão, né, da evolução disso. Como é que é? Contextualiza um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, doutora Janaína. Como é que surgiu? Por que surgiu essa questão da evolução do direito da família, né? Em que contexto isso foi criado? Por que isso aconteceu? Claro, antes, só pegando o gancho aqui do que você disse, da questão da live essa semana da alienação parental, já fica aqui um convite, né? Eu, na condição de também coordenadora dos grupos de estudos da Comissão de Família, Sucessões, Infância e Juventude da OAB São Paulo, subseção Lapa, né? Para participar dos nossos próximos encontros, sendo ele o próximo aí no dia 25/9, onde nós faremos um webinar da questão da alienação parental. E eu passo aí para a Ida poder divulgar para todos vocês, para que também possam participar, se assim o quiserem. O que acontece? A gente tem que ter em mente uma coisa com relação à questão da evolução do direito de família. Em 2020, nós já não podemos mais achar que os mesmos conceitos de família são os iguais que eram antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, por exemplo, né? Todo mundo já ouviu e se identifica com uma coisa que eu vou dizer aqui agora, né? Que dentro da família tem o chefe da família. E quem era considerado o chefe da família? Era o homem, sempre o homem. Por quê? Porque a gente tem a questão de que o matrimônio, ou seja, a família, né, a constituição da família, ela vinha necessariamente do casamento. Resquícios ainda, inclusive, da Igreja Católica. Tanto assim que o casamento que fosse celebrado, né, ainda que perante a lei do homem, mas não a lei de Deus, ele não tinha validade. Então, o casamento que efetivamente era válido era aquele que era celebrado pela Igreja Católica. E aí se constituía a família. Mas que família? Aquela que era a formação de um homem, uma mulher e os filhos. E, dentre essa formação familiar, quem era o chefe da cabeça era o homem. E aí, então, a gente costuma dizer em direito que isso é por conta do poder patriarcal, ou seja, do patriarca. E, de novo, quem era o patriarca? Era o homem, né? E, nesse sentido, todos os atos que eram praticados em família, quem dava a palavra final era o homem. E a mulher, qual era o papel da mulher? É importante, a gente vai falar das crianças e do adolescente, mas até chegar a eles, a gente precisa fazer realmente a evolução. E a mulher, para que ela servia? Ela servia basicamente para 3 coisas, né? Era cuidar da casa, procriar, cuidar dos filhos e também cuidar do seu marido. E veja, a mulher nesse momento não ocupava, por exemplo, um banco de faculdade. Por quê? Porque as coisas que competiam às mulheres, elas deveriam aprender com as suas mães, com as suas avós, né? Daí se diz que a mulher é prendada, a mulher sabe rendar, a mulher sabe cozinhar, lavar, passar, né?
E veja, 2020 ainda a gente traz resquícios desse pensamento, né? Que aqui eu não vou nem dizer que é machista, mas é um pensamento patriarcal, porque houve, de fato, no direito e na história da sociedade, uma época que realmente era assim que as coisas aconteciam. A grande questão é que este modelo ele já não permanece mais nos dias atuais. E como é que essa evolução aconteceu? Bom, isso vem de reflexos, né, da Europa e dos Estados Unidos, onde tudo começou primeiro, né, até que a gente pudesse chegar à Constituição de 88 e ter grandes mudanças, mas o fato é que começou com a Revolução dos Costumes e também a Revolução sexual. Por quê? Revolução dos costumes, porque aí as moças começam a se comportar de uma forma diferente, né? Começam a observar lá nos Estados Unidos, na Europa, o que faz. Então, as moças cortam os cabelos mais curtos, usam maquiagens mais ousadas, que hoje já não é nem tão ousada assim, né? Mas pintar uma unha de vermelho, colocar um batom mais forte. Isso não era para a mulher média, não era para todas as mulheres, né? Veja, a gente não tinha nem a figura do divórcio que hoje é permitido, né? Antigamente você tinha o desquite. E o que era o desquite? Era não estar quite com a sociedade. E de que época que nós estamos falando? Já estamos falando da época de 60, da década de 60. Então, com essa modificação toda, né, a criação da pílula em 1968, que propiciou à mulher a possibilidade de querer ou não evitar uma maternidade, isso foi muito importante para que fosse modificado todo o pensamento sociocultural, a mulher pudesse avançar e aí conquistar, né, campos no ambiente de trabalho, poder frequentar uma faculdade. E em função disso, já em 1977, a gente tem o próprio divórcio, que vem modificando ainda mais essa relação do homem com a mulher, que a partir de 1988 ficam numa igualdade. Então, a partir de 88, o que a gente tem? A ideia de que homens e mulheres são iguais perante a lei. A lei dá essa certificação, digamos assim. E os filhos, com relação a isso, também tornam-se o quê? Pessoas que merecem um olhar diferenciado, essa é a ideia. Porque até então, as nossas crianças e os nossos adolescentes pouco importavam, né? É como se fosse assim, olha, tenho filhos, ok, quando eles crescerem, eles começam a opinar, começam a ter algum direito, quando alcançarem a sua maioridade e a plena capacidade civil. Quem quiser saber mais sobre esta parte, nessa evolução histórica, eu conto isso, se a Aida me permitir, numa obra específica, né, que chama-se Jurisprudência como Memória Coletiva, período que antecipou a lei do divórcio. Então, aqui eu trago mais detalhes sobre essa parte do nosso bate-papo. Fica aí a dica para quem quiser se inteirar mais sobre o assunto. E o fato é que 2020, Eida e meus queridos telespectadores, internautas, já não se enquadra mais esse modelo. Eu não posso falar que a família hoje ela é composta somente por um homem, né, e uma mulher e os seus filhos. Porque a própria Constituição, ela reconhece 3 tipos de casamentos, de família, melhor dizendo, né? É a família matrimonial, que é essa advinda do casamento entre homem e mulher. A família monoparental, muito comum entre nós, ultimamente, que é a figura somente do pai de um filho, ou uma mãe e um filho. E a união estável, mas, vejam, união estável somente também entre homens e mulheres. E fica meio de lado que a união homoafetiva. E aí vieram outros dispositivos legais que pudessem modificar, e hoje a gente tem essa possibilidade de várias formas de família, sendo que todas elas estão basicamente calcadas o quê? Em relações de afeto. A gente fala que é a família eudemonista, que é aquela que é baseada no meu eu. Se eu estou feliz e eu entendo aquilo como sendo um modelo perfeito de família para mim, isso pode ser considerado uma família, inclusive para efeitos jurídicos, que vai ficar por objeto de uma outra live, não vai dar para comentar hoje. Então, para não ficar também um monólogo e só eu falando, eu volto a palavra para a querida Eida agora, para ela, né, de repente ter uma pergunta aí, quer fazer alguma colocação também, né? Mas, como eu falei para você, doutora Janaína, era muito importante, na verdade, o nosso encontro hoje ele seria dividido
com um pessoal que trabalha com atendimento, né, de crianças que sofrem esse tipo de quebra de direito, né, infração desse direito. Então, a gente tinha pensado, num primeiro momento, em trazer alguma experiência prática daquilo que é uma vivência com o rompimento desse direito, mas quando você me mandou o conteúdo daquilo que você achava importante falar, como eu te falei, eu falei, não dá, a gente precisa fazer separadamente, justamente para que a gente possa trazer esse olhar amplo. Olha como você trouxe informações ricas, quer dizer, a lei ela tinha um olhar, né? Quando ela foi construída, não é nem por uma questão de preconceito, mas é por uma questão de construção cultural daquilo que é a representatividade da família, né? E o quanto que a moda, né, ou o desenvolvimento, a influência de outras nações interferiram nesse processo de evolução, que você trouxe a questão da evolução da garantia do direito, né? Então, o quanto que isso tem a ver com com o nosso cotidiano, né? A moda. Então, o tipo de cabelo que a pessoa usava, o tipo de roupa, isso foi trazendo uma influência para que as pessoas pudessem se olhar de uma outra maneira. Olha como isso é interessante falar, né? Então, fica à vontade, viu, para falar, é para você falar bastante mesmo. Meu conhecimento é totalmente leigo nisso. Talvez eu tenha uma ou outra contribuição dentro daquilo que são as minhas práticas, né? E grande parte dela é da escuta que nós fazemos, e quando as fazemos, encaminhamos para profissionais como você, vou te chamar de você, porque você é muito jovem, como você, para trazer, né, para tornar acessível essa posse desse conhecimento. Tá bom? Então, acho que você explanou bem esse primeiro momento, né? Que são 3 momentos: um momento da construção disso, depois um momento de um perfil de família, e agora um momento de que isso teve uma mudança, porque as famílias mudaram, né? O perfil da família mudou. Mas ainda assim a gente deixa de fora uma parcela da sociedade com relação a isso. Então, tem muito a caminhar nesse processo. Muito a caminhar, até porque, veja, ainda há muito preconceito. O sistema patriarcal, ele ainda vigora em algumas famílias, é motivo pelo qual o homem ainda acha que ele tem condições de realmente se ter... E por que precisava esclarecer uma outra coisa? Por que essa ideia de que o homem é quem mandava na casa? Né? A ideia seria que porque o homem ele é mais forte, ele tem esse caráter protetor, e a mulher, por estar numa condição aqui de inferioridade de força, por exemplo, a ideia seria de que o homem deveria proteger a mulher. E eu até entendo que o homem precisa proteger a mulher, mas a mulher também tem que proteger o homem, né? Veja, a partir do momento que a gente se casa, a gente vira um casal e vira uma família, ambos têm deveres e têm também direitos para com os outros, né? Então, acho que a ideia é essa, a gente tem que partir do pressuposto que todos dentro do ambiente familiar, quer seja, né, por exemplo, posso ter uma família que, dentro dessa família, eu tenho só 2 irmãos, 2 amigos, né, que sejam reconhecidos por uma socioafetividade, que vai ter que ser tema da outra live, não tem jeito, mas em pequenas explicações, o que é isto? Eu ter a possibilidade, por exemplo, de ter no meu registro 2 pais, o pai que me deu à luz, né, assim, juntamente com a minha mãe, né, meus pais biológicos, e o meu pai que me criou. Hoje é possível que isso, inclusive, conste na tua certidão de nascimento. Então, nesse sentido, partindo do pressuposto, inclusive, que o direito ele vem para atender a sociedade, que é dinâmica, que todo dia muda, toda hora muda, quer dizer, novas normas devem ser criadas para poder atender aos anseios da sociedade. E nesse aspecto, veja, a sociedade ela é muito mais dinâmica, né? Quer dizer, por nós nos relacionarmos uns com os outros, a gente passa a ter mais conflitos, passa a ter mais questões que precisam ser abarcadas pelo direito,
E, em função disso, às vezes o direito não consegue acompanhar, né, igualmente como acontece com a sociedade, com o relacionamento da sociedade. E curioso ainda, é interessante também, o fato de que a mudança das roupas e a mudança do comportamento vem junto com a música, né? A gente não pode esquecer disso, com a arte, né? Os Beatles, né? A Jovem Guarda, os novos baianos. Então, todos esses aí que eu fiz menção agora, eles são, do ponto de vista artístico, que expressam justamente o movimento que vem acontecendo com o mundo e também com o Brasil, né? E que vai fazendo mudança de costumes, de pensamento, de mentalidade. Em 2020, a gente tem um outro cenário totalmente diferente, mas, infelizmente, ainda há muito que se evoluir, né? Do ponto de vista social, inclusive, né, Eida? Porque o preconceito é muito grande ainda, né? Essa é a ideia. Mas um dia a gente chega, né? Um dia a gente chega. Eu acho que nós estamos no caminho, né? Estamos em franca evolução, e hoje mais do que nunca. Mas é interessante você falar sobre esse aspecto, né? De que o quanto que sociologicamente as coisas estão entrelaçadas, né? Elas estão interligadas, assim, quanto que a moda, a arte, a cultura, e é o que a gente chama, nós fizemos aqui semana passada, na sexta-feira, um encontro sobre intolerância religiosa. Sim, eu até acompanhei uma parte. Que legal. Foi bem interessante. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi também, assim como você, vamos repetir. Foi muito rica, assim, de material humano, conceitual, e nós trouxemos exatamente isso. Assim, o preconceito religioso está relacionado ao racismo estrutural, né? Ou seja, a perda dos direitos, né? O fato de você não incluir, o fato de você cercear, né? Você limitar o acesso do outro, é que provoca esse retrocesso, né? E o quanto que você precisa não seria transgredir, né? Mas romper com esses preconceitos, e dentro de uma cultura patriarcal, é transgredir, né? Você precisou transgredir para que pudesse, então, construir a garantia desse direito. E não é que naquele momento parecia que poderia parecer, como hoje parece, que é uma não cumprimento de uma lei. Mas não é. É que a lei ela não reconhece a todos, ela deixa pessoas pelo caminho, ela deixa cidadãos pelo caminho, porque ela poda a sua identidade, né? Então, é muito interessante você abrir esse encontro falando sobre isso, né? Sobre esse olhar patriarcal, sobre essa construção desse perfil, dessa identidade familiar, o quanto que a influência cultural ela contribui para que a gente evolua nesses processos, né? Para ir rompendo com essa cultura limitante, né? É uma cultura limitante, eu diria assim. Ok, doutora. Minha próxima pergunta, doutora Janaína, ela vai falar um pouquinho sobre igualdade entre os filhos, né? Fala um pouquinho assim dentro da Constituição. Qual é o significado desse termo? Igualdade entre os filhos. Como é que a gente contextualiza essa paridade? Bom, isso ainda, então, também vem, né, da própria Constituição, que passou a reconhecer não somente a mulher, né, em igualdade, digamos assim, com o homem, mas passou também a valorizar as nossas crianças. Porque, como eu havia dito inicialmente, o que acontece? As crianças, elas não tinham direitos e deveres algum, né? E, nesse sentido, somente quando alcançavam a maioridade e logo a sua capacidade plena, né, é que poderiam aí passar a ser sujeitos de direitos. E veja, isso não é possível, porque, veja, se o próprio nascimento e se o próprio Código Civil já respeita a própria condição, né, daquele que ainda está no ventre materno,
que já tem expectativas de direitos, já tem direitos assegurados que se ratificam ao nascer, quiçá crianças, né, que são até os 18 anos, consideradas, então, até os 18 anos, crianças e adolescentes, que precisam, sim, de uma atenção especial. Então, vejam, o artigo 226 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que a família é a base da sociedade, e, como tal, goza de proteção do Estado. E depois vem o artigo 227, que esse, sim, eu vou pedir permissão para ler, porque disso vamos encabeçar várias outras coisas, e diz assim, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, direito ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de diligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olha que artigo riquíssimo que temos aqui, que deles vão desencadear, acho que até a Ida vai me perguntar depois, Ida, eu vou chamar você também de você, porque você também é muito jovem. Por favor, então, agradeço. Sem cerimônias aqui. O que acontece? Veja, aqui a gente começa a enfocar aqui, encabeçar o nosso tema, que fala da questão da responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a seguinte, de quem é a responsabilidade para com as nossas crianças e nossos adolescentes. São dos pais, ou aqueles que estão no lugar dos pais, fazem o papel do pai, o responsável, que pode ser um tutor, um curador, né? Também da sociedade e também do Estado, né? Então, veja a tamanha responsabilidade. E por que isso surge? Porque os filhos, eles precisam de um olhar especial e são considerados, o próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata disso. Ele fala que são pessoas em seres de desenvolvimento e tem o quê? São vulneráveis, têm uma certa vulnerabilidade. E nesse sentido, os filhos também não eram reconhecidos igualmente. Então, por exemplo, filho somente era aquele que adivinha do quê? Do casamento. Filhos que eram, e até hoje, às vezes eu ouço esses nomes pejorativos, e se são meus alunos, eu até já logo de início explico, né? Olha, vamos combinar, deixa eu te explicar uma coisa, né? Filho é filho. Hoje, 2020, né? Quer dizer, desde a Constituição de 88, filho é filho. Então, eu não tenho mais filho ilegítimo, filho bastardo, filho extraconjugal, que eram essas as nomenclaturas que se davam para esses filhos que não eram do casamento, né? Então, isso surtiu um reflexo tão grande, porque esses não tinham direito a absolutamente nada, nem mesmo se viesse a faltar um de seus pais, o pai ou a mãe, e deixassem uma herança, esses filhos não tinham direito a nada. E hoje, já a partir de 88, isso não é mais permitido. Então, se eu tenho um filho de um relacionamento, e depois eu também tiver um filho extraconjugal, perante a lei, esses meus dois filhos, que é do meu casamento e de um relacionamento extraconjugal, eles são filhos igualmente perante a lei. E isso foi muito importante, Eida e meus queridos internautas, porque isso assegurou o direito para as pessoas, principalmente se eu considerar que eu não peço para vir ao mundo. Então, seria injusto que eu pudesse me prejudicar em detrimento de um que veio constituído naquela família dita tradicional, que era o casamento. Veja, se hoje até novos modelos familiares a gente tem, estaria tudo distonando, né? Se tivesse o quê? Ainda essa acepção entre irmãos. Então, o que vigora hoje é a igualdade entre os irmãos. Então, pessoal, hoje a gente não fala mais filho bastardo, filho do extraconjugal, né? O filho não reconhecido, filho ilegítimo. Todos são filhos. Esta é a importância.
Seria correto dizer filho de uma outra relação? Qual que seria? Como é que a gente qual seria um termo adequado? Porque é muito desagradável mesmo esse termo, né? E é muito importante porque nós estamos aqui num processo de aprendizado constante, que a doutora trouxesse alguma sugestão. Como é o termo adequado que a gente deve usar, por exemplo, para esse tipo de relacionamento ou de persona, né? Essa pessoa, como que eu trato ela? Eu entendo o seguinte, que se necessário for eu dizer, fazer alguma consideração a respeito, eu digo, olha, o João ele é filho do meu primeiro casamento e o Pedro é o filho do segundo. Agora, uma outra coisa que eu também queria chamar a atenção, que eu ouço bastante, ele é meu meio-irmão. Na verdade, não existe meio-irmão, irmão também é irmão, né? Veja, se fosse assim, do primeiro relacionamento da minha mãe e do meu pai, somos 3. Depois, a minha mãe teve um segundo relacionamento e eu tenho mais um irmãozinho, que é o Ricardinho, que eu também amo de paixão, e tem também o Bruninho, que é filho por parte de pai, né? Ou seja, do casamento com meu pai no outro relacionamento. Agora, eu os tenho igualmente e os trato igualmente. E a nossa relação é assim. Sabe por que eu chamo a atenção disso, Eida? Porque o que eu vejo muito hoje é as pessoas se apegando muito nessas considerações que a lei mesmo não faz diferenciação, né? Então, eu vejo que se a gente pudesse se entender e tivesse uma forma, e até mais políticas públicas também, tivesse mais envolvimento das partes envolvidas, ou seja, da própria família, a gente poderia viver melhor, em maior comunhão. E muitas brigas, muitos atritos, muitas destruições familiares poderiam evitar se as pessoas tivessem mais até inteligência emocional. Veja, eu sozinha, e todo mundo vai concordar comigo aqui, eu tenho certeza, às vezes a gente sozinho, nem a gente consegue, tem dia, se aturar. Porque, veja, tem dia que a gente não está bem, né? E às vezes a gente faz coisas que até a gente se acha, puxa, hoje eu estou muito chata, né? Então, imagine quando todo mundo da família mora na mesma casa. Então, assim, se a gente não souber respeitar, que aí depois a gente vai falar um pouquinho disso ainda hoje, né? Mas se a gente não souber respeitar a liberdade do outro e respeitar cada um na sua individualidade, como cada um como cada um se comporta, a gente vai sair brigando com todo mundo e a família vai sendo destruída por si só. Não precisa nem vir outras pessoas para se envolver, né? Não precisa ter outros relacionamentos ou casamento extraconjugal para que uma família seja desfeita. Às vezes o amor vai acabando. Às vezes, veja, muitos relacionamentos onde se perdem quando chega o primeiro, o segundo filho. Por quê? Porque às vezes até os companheiros acham, agora ela ou ele está dando mais atenção para quem? Para o filho. E hoje eu fico nessa relação, nessa situação. Então, eu acho que falta muito dentro do ambiente do seio familiar uma maior inteligência emocional, de saber lidar, saber se colocar no lugar do outro e entender que nem tudo são flores, ainda que não seja o casamento, ainda que seja só a família, né? Ou seja, os meus pais, o meu relacionamento com meus irmãos. Então, a gente tem que ter respeito por todos. E esquecer essa ideia de meio-irmão. Irmão é irmão, né? Irmão é irmão e é irmão para sempre. Aliás, se a gente for pensar isso do ponto de vista bíblico, por que nos são chegados aqui irmãos, né? Porque é o ciclo normal, os nossos pais, aqueles que nos deram a luz, um dia eles se vão. E quem é que vão ficar? Quem é que fica nesta terra para nos ajudar? Os irmãos. Ainda que aqueles irmãos sejam os meus mais amigos, os meus mais chegados amigos, que eu considero como uns irmãos. Então, isso faz parte da vida, né? É importantíssimo esse esclarecimento, né? E você toca num assunto que sempre volta em todos os nossos encontros. A questão da inteligência e da saúde emocional. O quanto que a individualidade, né, humana precisa se conscientizar da importância desse olhar, da atenção, do alerta, para que tenhamos saúde e equilíbrio emocional para lidar
com essas questões da sociedade e que grande parte delas são nossas questões. Então, muitas vezes eu negligencio um direito do outro, ou eu somatizo a influência do outro, porque eu não tenho conhecimento, ou maturidade, ou equilíbrio, né? O equilíbrio seria o conhecimento adequado a uma sabedoria, uma inteligência, né? Para lidar com determinadas situações e que gera, né, esse preconceito, essa exclusão, essa marginalização de um ou outro, né? Então, é muito importante a sua fala nesse sentido. Desenvolver inteligência emocional para lidar com as questões da vida, né? Porque não existe esse modelo de família perfeita que foi desenhado no modelo patriarcal. Não existe esse modelo. Nem lá naquele momento ela existiu. Ela foi um formato daquilo que seria o ideal para aquele momento, mas que na prática ela vai se desenvolvendo de acordo com aquilo que vai acontecendo, né? Porque o que a gente vê, para que a gente, de novo, respalda a garantia do direito, seja meu ou seja do outro, nós precisamos romper com esses pré-conceitos, né? O estabelecimento desse limite de direito, né? Porque o direito ia até aqui. Não, mas a sociedade não é feita só disso. Tem isso, tem aquele, enfim. É importantíssimo você falar sobre a inteligência emocional. Fica aqui, novamente, o nosso alerta para a saúde, né? Como a doutora Janaína sabe, até por isso nós estamos aproximadas. Quero aqui fazer um agradecimento à minha querida amiga e sua também, Vanessa Hatsur, que é uma querida, porque se nós estamos aqui hoje nesse encontro, nós devemos a ela. Então, que é uma mulher poderosíssima, superpotente, que nos aproximou e que traz, né, toda essa pluralidade de tarefas. Assim. A Vanessa é uma mulher muito poderosa, porque a Vanessa faz 300 mil coisas. Eu acho que eu faço muita coisa, mas a Vanessa, enfim, então eu acho que é muito importante você trazer esse olhar para nós aqui. Um beijo, Vanessa, obrigada pelo presente que você nos deu aí, tá bom? Obrigada, doutora Janaína. Você concluiu o seu raciocínio? Posso ir para uma outra? Quer fazer algum comentário? Somente uma colocação. De fato, a nossa querida amiga que nos aproximou nos trouxe um presente, né? Você a mim e eu a você, porque, de fato, percebo que temos coisas em comuns, né? E você compartilha também da mesma seriedade que eu, isso é importante. Vanessa, se você está nos assistindo aí, um grande beijo para você, viu, minha amiga? Saudades. Sim, eu encerro a colocação, muito bem colocada, que realmente a gente não pode mais olhar para o direito e não pode querer que os relacionamentos continuem moldados para uma época que já não é mais a presente, né? Então, é óbvio que as relações vão modificando e que o direito precisa se adaptar a elas. Então, o sistema patriarcal realmente hoje não dá mais para ser admitido, porque não se coloca mais esse perfil, né, no ano de 2020. Novamente... Pode concluir, doutora. Pode concluir. Não, a ideia era justamente essa, né? Quer dizer, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade para atender aí também os novos anseios da sociedade, né? Para a gente poder viver melhor. Exatamente, e era exatamente isso que eu queria só fazer esse fechamento, que nós temos hoje um espaço de autocuidado que trata exatamente da importância disso, da relevância, né? O quanto que você não olhar para um indivíduo como só alguém que precisa de uma garantia de direito, ou como ele precisa só de uma profissão, ou ele precisa só de uma atenção dicotomizada, né? Nós somos um ser integral
e nós temos necessidades, e nós temos anseios, mas a nossa inteligência, ela alcança todos eles. E quando nós pensamos na saúde emocional, quando nós pensamos que a nossa psique, ela contribui para inibir certas doenças, né? Quando você tem o controle disso, e quando você tem o equilíbrio com relação a isso, você consegue produzir uma inteligência para que muitas outras coisas você possa alcançar os resultados, né? Então, vai aqui o nosso jabazinho do spa urbano, né, do qual você é nossa convidada, já falamos sobre isso e até por isso estamos aqui. A importância de você, nessas relações, né, da autocuidado físico, emocional, espiritual, social, legal, para que você esteja na sua plenitude de humano, né? Na sua plenitude de persona, de identidade, de referência, né? Então, muito obrigada por essa colocação, doutora Janaína. A pergunta 3 fala sobre os princípios norteadores do direito da criança e do adolescente. Falamos um pouquinho sobre a família, sobre o direito da família. Eu vi que você fez uma introdução aí no ECA, do qual faz parte da nossa cartilha educativa, né? Eu trabalho com a educação infantil, então faz parte da nossa vivência. Fala um pouquinho o que são esses princípios norteadores e o quanto que falar de princípios é fundamental para a garantia do direito da criança e do adolescente, doutora. Perfeito. O que é que acontece? Existem alguns princípios que nós chamamos de princípios basilares, já no direito da família. E eu pego esses direitos que estão lá no Código Civil, né, e na doutrina. Para quem não sabe, doutrina são as obras que são realizadas pelos estudiosos do direito, acho que voltou, né? Pelos estudiosos do direito, e que chegam a algumas conclusões, e isso é colocado também no ECA. Basicamente, para eu saber quais são as garantias dessas crianças e desses adolescentes, eu primeiro olho para os adultos, e vejo isso na própria Constituição. Sendo que de todos os direitos, o maior, né, a garantia maior, a garantia fundamental, está no artigo 5º da Constituição, e que é o quê? O princípio da dignidade da pessoa. Bom, veja, se nós todos, né, temos essa garantia constitucional da dignidade da pessoa, todos os outros princípios derivam disso, para qualquer adulto. Que sai, então, para as nossas crianças. Então, isso que está na Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, isso é colocado também no ECA, e potencializado com alguns outros direitos que também estão na Constituição e que servem para os adultos. E quais são esses direitos, sendo que todos derivam da dignidade da pessoa? Por exemplo, a solidariedade familiar. Bom, na própria Constituição diz que entre nós, família, é preciso haver o quê? A solidariedade para para com os outros. É o princípio do quê? Do dever mútuo. Bom, se eu me caso, eu tenho um dever para com meu esposo, e ele para comigo, e para com os nossos filhos, igualmente, mas eu potencializo isso em função das nossas crianças e dos nossos adolescentes serem ainda seres o quê? Em desenvolvimento. Então, essa questão do princípio da solidariedade familiar é ter também solidariedade para com os nossos pequenos. E quando eu digo a questão da liberdade, né? Bom, no nosso direito brasileiro, é permitido que eu, pelo princípio da paternidade responsável e da liberdade familiar, eu escolha, por exemplo, quantos filhos eu terei. E ao mesmo tempo que eu tenho esse direito de escolher quantos filhos eu quero, Eida, eu tenho um dever de cuidado para com eles. E aí começa a nascer a nossa responsabilidade, nós adultos, pais, e também o que? Os direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, nesse sentido,
os mesmos direitos que são garantidos a um adulto passam a ser garantidos para as nossas crianças, mas cuja responsabilidade, cujo dever de cuidado para que esses direitos sejam cumpridos, sejam dos pais, dos responsáveis, da sociedade e também do Estado. E quais são esses direitos, né? Bom, primeiro eu queria falar de uns direitos que são fundamentais e já começam a serem trazidos lá no ECA, né? Que é o dever da a questão da prioridade absoluta. Então, criança e adolescente sempre, sempre, sempre terão prioridades. Até mesmo quando cometem atos infracionais, ou seja, alguma coisa que está em desacordo com a lei, lhes serão aplicadas o quê? Medidas socioeducativas, e não, por exemplo, a prisão. Então, você nunca vê uma criança e um adolescente, por exemplo, aqui no Brasil, ser preso. Eles, no máximo, o que acontece é ir para uma fundação casa, que era a antiga FEBEM, mas como uma medida o quê? Socioeducativa. E as medidas que lhes são aplicadas, por exemplo, elas devem ser o quê? Brandas, e devem ser também o quê? Considerando seres em desenvolvimento e que quem deveria cuidar deles são os pais. Então, nesse sentido, você pode ter até uma responsabilidade civil dos pais pelo não cumprimento desse dever de cuidado, né? A prioridade absoluta e sempre que lhe for aplicada uma medida socioeducativa, que seja o quê? Em caráter de brevidade, ou seja, o mais rápido possível, porque essas crianças, elas precisam ser salvas para o mundo que as espera. Então, elas precisam estar preparadas para o mundo. E os direitos que lhes são garantidos? Bom, aí eu me remeto ao artigo 227 da Constituição que a gente falou, mas que também está aqui no artigo 4º do ECA, que é o dever o quê? Direito à vida. Então, assim, aí a gente entra, por exemplo, em discussões polêmicas que não cabe falarmos aqui nesse momento, mas o direito à vida. Então, quem é que pode tirar a vida de uma pessoa? Essa semana a gente observou um caso aí de uma criança de 10 anos que precisou realizar um aborto porque ela era vítima de estupro do seu tio, né? Ela era abusada sexualmente. Este é um caso que a lei dá uma permissão para o aborto. Tem mais 2 casos também. Mas por quê? Porque a criança em si, ela tem o direito à vida, tal qual nós temos. Mas quem é que deve promover isso para as nossas crianças? São os pais, os responsáveis, a sociedade e o Estado. Direito à saúde. Então, o que acontece? Né? Já desde uma simples carteira de vacinação. Eu sou obrigada a dar a vacina na minha criança? Sim, eu sou obrigada. Por quê? Porque este dever é meu. E aí, nesse sentido, Eida, a gente poderia fazer várias outras lives só pegando cada um desses direitos. Mas, por exemplo, quando eu falo do direito da vacinação, tem uma discussão muito grande a respeito, porque tem gente que entende que vacinar o filho, por exemplo, não é politicamente correto, não é saudável, e tem uma linha de pensamento, mas que foge hoje daquilo que é o admitido como sendo legal. Né? Então, assim, hoje tem que vacinar a criança? Tem. E o que acontece no vacinar? Bom, no pior das hipóteses, você pode perder o poder familiar. Lógico que aí é a última coisa. E o que é o poder familiar? É justamente o poder que a família exerce sobre a criança e o adolescente, né? Então, saúde. Tem que dar direito à saúde para a criança. E alimentação? Poxa, a criança por si só ela não tem como se prover, né? Prover a sua própria mantança. Então, nesse sentido, o que ela tem que fazer? Alguém tem que alimentar ela. E quem que é o responsável por isso? São os pais. Haja vista aí você ter a possibilidade de invocar a tutela jurisdicional, ou seja, o poder judiciário, para pleitear um pedido de pensão alimentícia para um filho, quando o pai ou a mãe, né? A gente fala sempre do pai, mas tem mãe também, que se recusam o quê? A pagar. Por quê? Justamente porque as crianças têm direito à alimentação, promovido pelos pais. Direito à educação, Eida, é outra coisa que dá uma baita de uma briga. Os pais são obrigados a levar as crianças para a escola? Sim, são obrigados. E aí, o que acontece se não levar? Bom, vai desde uma questão de uma multa até, em consequências piores, aí a perda do poder familiar também. Mas e a questão do homeschooling? Bom, homeschooling hoje não é admitido no nosso ordenamento jurídico.
com a questão da pandemia, há uma discussão a respeito, tal, né? As aulas virtuais, que às vezes uma mãe, eu sei da dificuldade, né? A mãe, ela tem que, como é que faz? Às vezes não tem nem computador, como é que vai, duas crianças, como é que vai fazer, né, para operacionalizar isso aí? Aí eu entendo que isso, veja, tem que haver uma intervenção, o quê? Estatal, porque os pais, por si só, às vezes também não conseguem prover, querem dar educação, mas também não conseguem. Então, nesse sentido aí, é o que eu digo, é todo mundo, né, juntos aí em prol das crianças. Direito ao esporte, a criança tem direito, né, a se desenvolver, isso é importante para o adulto. Quando você vai num médico, o médico fala, olha, tem que fazer atividade física. E as crianças? Igualmente, direito ao lazer, direito ao esporte. A criança precisa ter lazer, ela precisa brincar, quer dizer, se a gente tivesse aqui pessoas voltadas aí para a área da educação, enfim, observariam que, nesse sentido, é importante para o desenvolvimento da criança que ela tenha o quê? Lazer também, né? Outra coisa, direito à profissionalização, e daí motivo pelo qual, de acordo com as leis trabalhistas, a gente tem aí a possibilidade de fazer o quê? Estágios, de admitir menores aprendizes, para quê? Para colaborar com o quê? Justamente com a sua preparação para a fase adulta e, consequentemente, uma profissionalização para poder se manter, enfim, né? Direito à cultura, isso é importante, o acesso à cultura. Veja, ele acesso à cultura é importante para nós, para a criança e para o adolescente, então nem se fala, ajuda no desenvolvimento, a serem pessoas melhores, a serem pessoas mais desenvolvidas, isso faz parte, isso é importante. Aí aqui, direito à dignidade. Quantas crianças e adolescentes são tratados como se nada fossem, né? Não têm o respeito dos seus pais, não têm o carinho dos seus pais. E isso é muito triste. Mas veja, são direitos que estão aqui garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição. Você vê isso também no Código Civil, que é uma outra, para quem não sabe, é uma outra legislação bastante importante, que dá direitos para as crianças e para o adolescente, né? A liberdade, inclusive liberdade religiosa. A gente teve um outro caso aí recente também, de uma família que a pessoa era voltada para o candomblé e estava participando de um ritual e a mãe perdeu a guarda da criança provisoriamente, porque já foi restabelecida, mas perdeu. A criança tem direito também a ter a sua liberdade religiosa. Nesse sentido, né, o juiz ouviu, entendeu, aí a minha mãe retomou, viu que não havia abusos, e retomou, aí restabeleceu a guarda da criança, mas... e por que eu falo isso? Porque não raras vezes, chega, às vezes, algumas questões do tipo, o pai tem uma religião, a mãe tem outra, aí enquanto a criança passa com a mãe, segue a religião da mãe. Aí o dia que vai para a casa do pai, o pai quer colocar na cabeça da criança, eu entendo, porque cada um tem a sua crença, mas quer colocar para a criança que aquela é a melhor forma. E quando eu sou consultada sobre esses assuntos, o que é que eu digo? Eu falo, olha, a melhor forma de você demonstrar para o seu filho que que o seu culto, né, a religião, enfim, a melhor forma é você... Né? A sua identidade religiosa é a melhor do que a dele. Né? Então, respeitando, né? Respeitando, exatamente. Então, assim, eu respeito a religião do outro, assim, tal qual todos devem fazer, né? E, assim, o que é bom daquela religião para mim, eu tomo para mim, o que não for, eu respeito, né? E assim tem que ser com os adultos e tem que ser com as crianças também. Mas o que eu vejo, Eida, é que as crianças, elas viram bola de ping-pong. Né? Na verdade, eu acho que esse direito ele fica cerceado, né? Você está citando um caso, eu não sei se é comum, né? Mas nós que lidamos no dia a dia com a criança, é muito comum a questão da alienação, sabe? Assim, a influência, de falar mal, de constranger a criança. Isso é tão nocivo, né? Isso é tão nocivo e às vezes eu custo acreditar que é um adulto que está fazendo isso, assim, que é a pessoa que se diz responsável por aquela criança que está fazendo toda essa alienação, de falar mal, porque isso é tão nocivo para a criança, né? Toda criança precisa desse suporte, desse lugar de segurança, dessa referência, independente do que ele foi
como referência, né? Claro que quando isso infringe o direito, inclusive pessoal, porque eu acho que, assim, se a pessoa faz mal para mim, ela vai fazer mal para o meu filho, né? Eu tenho que ter essa preocupação. Mas o fato dele, de repente, ser um bom pai, não ter sido o marido que eu escolhi, ou o pai, ou a pessoa que eu escolhi, não necessariamente ele é essa pessoa tão terrível e cria essa alienação. Isso tem um transtorno na vida de um desenvolvimento de uma criança. Nós falamos ontem sobre educação. Falamos bastante sobre isso, né? E o quanto que essa falta de cuidado, assim, essa falta de equilíbrio para lidar com essas coisas interferem nesse processo, assim, de educativo, né? De construção de caráter, de lugar de proteção da criança, né? Porque a gente está só pensando naquilo que me ataca. Eu quero atacar o outro, então eu vou usar a criança como uma arma contra ele. Quando, na verdade, o único prejudicado aí é só a criança, né? Só o filho que é prejudicado. Não existe ninguém que saia mais machucado de uma situação como essa que não seja uma criança. Fica esse alerta aqui, né? Eu gostaria de deixar esse registro de que a criança ela não pode ser um instrumento de negociação daquilo que você requer, né, do seu objetivo final. A criança ela precisa ser protegida, ela precisa ser o bem maior. E tudo que você puder fazer para que ela seja protegida, guardada, acolhida, amada, é fundamental. E fica, então, um segundo alerta aí, né? Na verdade, nós não podemos confundir a questão da conjugalidade com a questão da parentalidade. Conjugal vem de cônjuge. O que é cônjuge? É o casal, né? Então, o relacionamento do casal não deu certo. Agora, a parentalidade, que advém da própria maternidade, essa se perpetua. Então, assim, eu me separo da minha mulher, eu me separo do meu esposo. No entanto, dos filhos, eu não tenho como me separar, eles são para a vida inteira. Enquanto os meus olhos estiverem abertos, eu sou responsável por aqueles filhos. E aí eu digo agora já é uma responsabilidade moral, né? Porque até 18 anos eu sou legalmente responsável. Mas depois tem a responsabilidade moral de continuar dando exemplo, né? Os filhos não seguem os exemplos dos pais, então que nós possamos dar bons exemplos para os nossos filhos, né? E nesse sentido, essa questão que a Ida está tratando aí da alienação parental, ela é terrível, porque ela se revela de vários modos. E posso dizer uma coisa para vocês, às vezes o alienador, aquele que pratica essa alienação parental, ele faz por repetição. E eu convido a todos vocês a assistir um videozinho, está disponível na internet, ele é bem curtinho, ele chama-se Vida Maria. Vida Maria. E lá conta a história, né, justamente o quê? De uma criança que ela observa o comportamento, o modo como ela é tratada quando criança, e quando ela se revela já uma mulher, ela repete os mesmos comportamentos. Então, ele é emocionante e impactante no sentido de que a gente precisa se ater à realidade. Às vezes, nós somos seres humanos, somos falhos, mas eu acho que mais importante do que assumir as nossas falhas é observar e fazer, olha, isso eu estou fazendo mal para o meu filho. Então, em função dele, eu mudo o meu comportamento, né, ainda que seja para ter, no mínimo, respeito pelo pai do meu filho ou pela mãe do meu filho, para que ele possa crescer o quê? Tendo um bom desenvolvimento. E, às vezes, dentro dessa questão da alienação parental, quando eu me utilizo também de uma... para falar de coisas o que é alienação parental? É desqualificar o outro genitor. Via de regra, em letras bem pequenas, pessoal, é isso, tá? É lógico que não é só isso, mas vamos deixar de formas mais simples para dizer que é isso. É quando eu falo mal do outro pai ou da mãe, né, do outro genitor para a criança. Então, nesse sentido, a criança ela vai ouvindo, olha, seu pai não presta, olha, sua mãe não sei o quê, olha, seu pai não sei o quê, não sei o quê. E a criança fica naquele meio. E ela não sabe a quem ouvir e não sabe qual é o juízo de valor que ela deve atribuir para cada uma das coisas que ela ouve. Então, será que o pai não presta mesmo? Ou não presta, mas é meu pai. Né? Então, assim,
as coisas podem ser verdades, as afirmações podem ser verdadeiras, mas não devem ser faladas, né? Às vezes o silêncio é a melhor resposta que a gente pode dar. Por quê? Porque falar mal para a criança do seu pai, da sua mãe, não é uma coisa legal. Ninguém gosta, né, que a gente fale mal dos nossos pais, por mais verdadeiro que sejam aquelas questões que foram ditas. E aí, por exemplo, se pegar também de uma religião para começar a falar mal, desqualificar uma mãe ou um pai, isso também não é legal, né? Quer dizer, mostra de novo o que? A desinteligência emocional, né? A falta dessa inteligência. E aí, dos últimos direitos, né, que as crianças teriam aí, digamos assim, é justamente o que? O direito da convivência com os pais. E convivência comunitária. Então, eu começo pela convivência comunitária. O que é uma convivência comunitária? É estar com pessoas, conviver com pessoas. Por quê? Porque nós somos seres gregários. Então, nós nascemos para estar junto de pessoas. Pessoas que vivem só e só pela própria natureza são pessoas que precisam de ajuda, porque esse não é o natural das nossas vidas, né? O normal seria que a gente se identificasse com pessoas, com determinados grupos e vivêssemos bem em harmonia. A convivência com outras pessoas, ela é importante para o nosso desenvolvimento humano. Então, na condição de adultos, quiçá as crianças e adolescentes que também precisam ter convivências, né? É lógico, o dever de cuidado é dos pais. Então, observar com quem os meus filhos estão andando, se é uma boa companhia, né? Mas ter convivência de um modo geral. E ter convivência também o quê? Familiar. E eu tenho um artigo que está para sair que eu falo justamente disso, da responsabilidade civil pela não convivência familiar, ou seja, pela não oportunidade que tem uma pessoa de crescer, né, com a presença da família, do pai, da mãe. Então, uma mãe e um pai, isso chega a ser até um apelo para vocês que nos ouvem, né? Um pai e uma mãe, ele não tem o direito de privar os seus filhos de ter convivência com seus pais. Veja, um dia essa criança vira adulta, e um dia a conta chega. Um dia eu olho para trás e vejo, puxa, minha mãe não deixou eu ter convivência com meu pai. Puxa, meu pai não deixou eu ter convivência com a minha mãe. E por pior que seja, eu não tive a oportunidade de ter essa convivência para saber se ia ser bom ou ruim. Porque às vezes a mãe faz, o pai faz, no sentido de proteger. Puxa, aquela pessoa fez tanto mal para mim, que era o esposo ou a mulher dele, ou dela, que eu não quero que meu filho tenha isso para si. Mas a gente tem que deixar ter essa oportunidade, porque é o que eu falei, a gente não pode misturar a conjugalidade, que é da relação, né, de um casal, com a parentalidade, que é a relação entre pais e filhos. São coisas distintas. Né? E se um dia essa criança crescer, virar um adulto, e ela entender que realmente o pai não é uma boa companhia, ou a mãe não é uma boa companhia, ok, sem problemas, eu não preciso ter, embora eu recomende, né? Eu não preciso ter contato mais com os meus pais. Agora, também não se esqueçam de uma outra coisa. O mesmo dever que tem o pai para com os filhos, que seria já objeto de uma outra live, os filhos têm para com os pais. Então, na velhice, né? Ou seja, na fase que a gente chama de idoso, aí, enfim, o dever agora se inverte. Agora o dever são dos filhos para com os pais, inclusive de mantê-los financeiramente. Então, veja, é para dizer que a gente precisa realmente ter mais atento às relações familiares. O objeto desse nosso bate-papo hoje é da responsabilidade, que a gente já viu, que são dos pais responsáveis do Estado e da sociedade. A gente viu quais são as garantias, mas hoje a gente está falando das garantias das crianças e dos adolescentes, mas os idosos também têm garantia, e dentre elas, esse dever mútuo de solidariedade que volta agora como uma forma de retribuição para o meu pai e para minha mãe, independente de ter achado que ele foi bom ou ruim para mim. Tem discussões, inclusive recentes no direito de família, se eu teria de prestar ou não essa retribuição para os meus pais, uma vez que ele me abandonou quando eu era pequena, nunca ligou para mim, nunca foi presente. Mas o entendimento moderno, atual ainda, é de que o dever continua. E só para eu não esquecer uma coisa e já encerrar aqui a minha fala, para passar para a Eida, muitas coisas, pessoal, a gente não verifica ainda na lei.
Porque, como eu disse, a sociedade ela é dinâmica, e o direito, por mais que ele queira, por mais que tenha o poder legislativo aí se preocupando em fazer as leis para atender a sociedade, não consegue, de forma rápida, atender essa rapidez da sociedade. Então, onde que a gente vai encontrar a solução para isso? Geralmente, né, é na jurisprudência. E o que é a jurisprudência? É de forma bem simples, né? De tanto o tribunal, os juízes receberem aquelas demandas parecidas, julgarem causas parecidas, ele meio que dá uma solução para o problema até que haja tempo do legislador criar uma lei que vai atender para todos de forma igual. E também os doutrinadores, que são as pessoas que escrevem em direito sobre determinadas demandas, influenciando, dando uma opinião daquilo que eles entendem por terem estudado sobre o assunto. Então, quando a gente não tem lei, a gente ainda tem outras fontes do direito, que é o que os juízes entendem, né, para casos parecidos, o que os doutrinadores, que são os escritores de direito, digamos assim, o que é que eles entendem para isso, e aí a gente vai procurando atender a todos, né, e a gente quer, na verdade, o quê? Que as pessoas vivam bem, né, que o seio familiar seja um local onde eu realmente quero estar. Por quê? Porque, no final das contas, quando você estiver numa pior situação da sua vida, quem é que vai te amparar, se não a tua família, ainda que a sua família não seja a sua família de laços sanguíneos, mas seja aquela que hoje vigora, que é das relações de afeto, com quem eu me sinto bem, com aquele meu irmão, com aquele meu amigo mais chegado, que eu tenho como se fosse o quê? Um pai, uma mãe, um irmão, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar, que a gente precisa tratar melhor das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque esse é o nosso futuro, eles vão nos representar num futuro muito próximo. E por isso eles merecem a nossa atenção, o nosso respeito, né? E de toda a sociedade, a ideia é essa. E eu queria agradecer, queria voltar a palavra para você, se tiver alguma pergunta, alguma consideração, a gente, senão só eu falo, né? Eu gosto de falar, já repararam, né? Não, mas é muito relevante. Eu quero fazer 2 comentários, mas tem perguntas também. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta do público para você e depois eu quero só fazer um comentário nesse aspecto que você falou, de maneira geral, né? Que é sobre a questão desses encontros. Qual é o objetivo que nós temos com esses encontros, né? Eu acho que essa pergunta que eu vou fazer, ela também traz olhar para essa necessidade, né? Não consigo ler de óculos, vamos lá. Por que a adoção no Brasil demora tanto, fazendo com que muitas crianças percam o direito de ter uma família, causando até um castigo psicológico na criança que já tem entendimento sobre? Essa pergunta é da Malu Moraes. A Malu, eu acredito que é uma colaboradora nossa. Obrigada, Malu, mais uma vez conosco. A minha equipe é uma equipe incrível, esse pessoal participa, eu fico muito feliz, porque a gente está tratando de assuntos tão importantes, tão relevantes, né? Essa é uma questão muito comum para mim, viu, doutora Janaína? Eu comentei com você que eu também trabalho como orientadora familiar, né? Eu trabalho como conselheira de casal. A gente faz um trabalho muito voltado para o cuidado e proteção do lar e da família, visando sempre que o lar seja o lugar mais seguro para uma família, seja para a mulher, para o homem ou para as pessoalidades que compõem aquele contexto familiar, para a criança em especial. Porque a estrutura mais fundamental de uma sociedade, diferente do que muitas pessoas pensam, que o juiz é a pessoa mais importante de uma sociedade, um legislador é a pessoa mais importante de uma sociedade, um representante público, né? um executivo, um governador, um prefeito, um presidente é a pessoa mais importante de uma sociedade. Não é, né? A instituição mais importante de uma sociedade é a família. Essa é a instituição que garante o primeiro grau de segurança. E quando é que a sociedade entra? E quando é que o Estado entra? Quando essa estrutura
esse núcleo familiar, ele foi desestruturado, ele foi rompido, e ele não é mais uma garantia de segurança, seja para a criança, seja para a mulher, seja para o homem, né? É importante nós ressaltarmos isso quando nós falamos de responsabilidade, porque eu, enquanto cidadão, eu não quero generalizar o que eu vou dizer aqui, não estou generalizando, mas é comum nós encontrarmos pessoas que elas transferem a sua responsabilidade, atribuindo ao outro aquilo que é a responsabilidade dela, aquilo que é o seu papel, como genitor, ou como provedor, né, ou como tutor. Eu sou responsável por essa realidade, pela construção disso. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas é um lar desestruturado, né? Quem produziu esse lar desestruturado? Não foi o Estado, né? O Estado tem ali a sua fragilidade com relação a essa realidade cultural que se construiu em volta dessa família. Mas eu preciso ter responsabilidade por aquilo que eu sou e por aquilo que eu construí. A partir desse momento, doutora Janaína, eu acredito que a gente consegue enxergar horizontes, pontes, caminhos de solução. Quando a sociedade, eu, enquanto indivíduo, assumo a minha parcela de contribuição e de responsabilidade para aquilo que eu quero fazer de diferente, né? Porque quando a gente terceiriza o nosso papel, a gente vai fragmentando a garantia desse direito, e, inclusive, como é que a gente produz isso, né? Então, a Manu faz uma pergunta muito relevante nesse aspecto, né? Como é que a gente pode pensar dentro desse contexto? Por que é tão complicado? Por que é tão difícil? E sendo que isso causa, de verdade, né, um impacto, tanto na família que faz o processo para adotar, como a criança, né? Nós temos também um caso muito interessante, acho que vale a pena a gente até citar, sobre uma família que devolveu uma criança, ela pegou para adotar e depois ela devolveu, ela não se adaptou. Olha como isso é grave, imagina isso para essa criança que já teve uma rejeição ali, né? Desde a sua formação. Nós aprendemos também, eu acho que na quarta-feira, que a criança, a fase da primeira infância é desde a gravidez até 2 anos. Quer dizer, imagina como que é para essa criança, né, uma vida de sofrimento, e depois que ela encontra um lar, ela é rejeitada, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Eu queria agradecer aí a pergunta da nossa querida Malu, né, de extrema relevância, inclusive. A primeira consideração com relação a isso que eu gostaria de fazer é a seguinte: a lei existe, na verdade, justamente por quê? Por causa dos conflitos da sociedade. Então, nesse sentido, o que era muito comum? Era muito comum que eu não quisesse mais um filho e desse, por exemplo, para um vizinho criar, né? E também era muito comum deixar crianças largadas por aí. E eis que veio uma lei e falou, olha, então a regra agora vai ter que ser desta forma. Só que a lei, eu defendo a ideia de que a lei também pudesse ser modificada, porque ela é muito rígida, digamos assim, mas é justamente para quê? Por conta de coisas que acontecem que precisam ser também punidas. Por exemplo, né, a ideia da própria questão de barriga de aluguel, a ideia de eu não querer ter um filho e simplesmente eu pegar e falar para quem que eu quero dar esse filho. Então, para que não houvesse uma comercialização dos nossos menores, dos nossos bebês aqui no caso, né? É que a lei, na verdade, passa a ser instituída. Agora, eu entendo que há uma burocracia, sim, mas eu entendo que a gente também precisa colocar uma parcela de culpa em nós mesmos, nós que queremos adotar. E eu, pelo amor de Deus, viu, Manu? Não sei se você é uma das ou se você conhece alguém desse jeito. Eu não quero aqui generalizar de modo algum, porque principalmente dentro do direito, a gente sempre fala que cada caso é um caso concreto, ou seja, eu tenho que analisar aquele caso específico para dar uma solução jurídica para aquele caso. Mas nós temos um presidente da comissão de adoção da OAB, que ele diz o seguinte, é o Carlos Berli, ele diz o seguinte, que dentro de um estudo que é realizado,
como que funciona essa questão? Primeiro, eu preciso me habilitar num processo de adoção. E ao me habilitar num processo de adoção, eu passo por toda a fase burocrática de apresentação de documentos. Então, antecedentes criminais, até para ver também se eu não vou, de repente, né, fazer alguma coisa contra a criança, se eu estou de acordo com a lei. É feito também todo um estudo psicossocial, então vai ter um assistente que vai precisar verificar, vai ter que ter a equipe, dentro da equipe multidisciplinar, um psicólogo, você vai passar por entrevistas de psicólogos para saber se você tem sanidade mental para suportar esta nova fase da vida. Tem uma série de questões. Agora, a parte que eu acho que é mais, esbarra mais é a seguinte, que a gente tem muito mais, relativamente, crianças para adotar do que pessoas que queiram adotar. Só que, veja, o número de pessoas que querem adotar também é grande, só que eles querem fazer alguns requisitos, eles também já querem comercializar a criança, então eu quero. Aí eu vou trazer para vocês um pouco dos dados. Quais são os dados? Eu quero crianças entre 0 a 2 anos, ou seja, recém-nascidos até 2 anos. Eu quero loirinhos de olhos azuis. Eu quero crianças que não tenham tido nenhum resquício, né? Sejam vítimas de maus tratos. Eu não quero crianças que tenham doenças físicas e mentais, de nenhuma ordem, né? Então, assim, eu quero uma criança perfeita. E olha, eu não estou nem falando da etnia aqui, propriamente dito, mas é muito comum que essas crianças, assim como a Ida bem observou, né, às vezes elas tenham tido até chegar na família substituta. O que é a família substituta? É a família adotiva. Então, pode ser que até chegar a uma família adotiva, ela tenha tido várias rejeições. A rejeição da mãe que não queria ter aquele filho. Então, já dentro do ventre materno, já temos uma rejeição. A rejeição quando essa criança nasceu e alguém tomou conta dessa criança e também já não quis mais. A rejeição dessa criança, às vezes, tem ido para uma casa de acolhimento. O que é a casa de acolhimento? Era aquilo que a gente chamava antes de orfanato. Hoje até tem lá o nome orfanato, fulano de tal, mas é uma nomenclatura, porque hoje chama-se, na verdade, casa de acolhimento. Então, alguém que não quis devolveu essa criança e ela está lá de novo para ser adotada. Então, veja, é muito comum que crianças assim tenham um problema. Agora, eu acredito no amor. Então, eu acredito que crianças que estão para serem adotadas, o amor tudo pode, se eu tiver paciência, se eu tiver respeito para com essas crianças, né? Se eu respeitar a condição delas. Então, eu consigo observar, Malu, que um primeiro empecilho, um primeiro impedimento parte das próprias pessoas, tá? Que querem fazer essas exigências, como que se eu pudesse usar uma criança como se eu fosse comprá-la, e eu quero assim, ó, já que eu vou comprar, ou melhor, né, o pensamento é, já que eu não vou gerar, então eu quero desse jeito. Né? Então, é complicado. Aí, por exemplo, a lei dá uma proteção dizendo o seguinte, olha, se forem irmãos, a preferência é que a adoção seja dos dois ao mesmo tempo. Por quê? Poxa, essas crianças já são... tem tanto sofrimento, ainda separar os irmãos, quer dizer, já foram rejeitados pelos pais, ou perderam os pais, sei lá, ficaram órfãos, e aí, nesse sentido, vai separar os irmãos. Então, a lei faz uma exigência que eu entendo essa ser a coerente. O único caso, nosso direito brasileiro, que é admitido uma adoção à brasileira. O que é a adoção à brasileira? É como que se fosse, a gente fala adoção brasileira porque é do jeitinho brasileiro. Ou seja, que eu não passe por esse processo, por toda essa tramitação, Malu, e demais. Está lá no artigo 50, parágrafo 13º, inciso 2º do ECA, que diz que quando forem familiares, parentes, e não é qualquer parente, tem que ser um parente com quem a criança tenha afinidade e afeto, ou seja, tem que ter os dois ao mesmo tempo. Não adianta, por exemplo, pegar um parente que está no sul e essa criança não sabe nem quem é esse parente. A lei ela vai dar preferência para uma adoção por parentes de crianças que têm um relacionamento com esses parentes, porque eu tenho que primar pelo melhor interesse da criança e do adolescente. E é nesse sentido que a minha crítica fica, que eu acho que às vezes a lei é muito rígida. Por exemplo, um avô e uma avó, pela lei, não pode adotar os seus netos. A gente tem uns começos de precedentes agora, de um caso muito recente, há menos de 2 meses,
que o juiz entendeu que aquela avó tinha o direito de adotar o seu neto. Mas isso é uma raridade, porque, via de regra, a avó tem o quê? A guarda, que não é a adoção da criança. Então, o que eu vejo é que a lei, ela realmente ela é rigorosa, mas ela também é rigorosa em função de proteger essa criança e adolescente. Tem algumas exigências, porque senão, como a Aida falou também, o que acontece? Eu não me dou bem, aí eu mando a criança embora, isso inclusive é objeto de indenização dentro do direito civil, tá? De uma responsabilidade, porque a criança vai ser rejeitada aqui, quer dizer, vai haver naturalmente um abalo psicológico. Então, a gente tem muitos casos de pessoas que adotam, não se adaptam com a criança, né, com aquela nova estrutura e devolvem a criança. Então, veja, eu entendo, a lei precisa realmente de ainda algumas modificações, ela precisaria ser melhor analisada, flexibilizada, no meu entender, mas eu também entendo que o pensamento da sociedade precisa também mudar. Eu acho assim, o Dr. Berlini, ele diz o seguinte, que adotar é um ato de amor. Quando você pensar em adotar uma criança, você tem que pensar que a adoção é um ato de amor ao próximo. E depois vem você. A ideia de não poder ter tido filho, de uma frustração por não ter tido, né? Enfim, ou porque também não quis, às vezes, a mulher, sobretudo, né? Eu vou ter um filho, mas depois o meu corpo já não vai ser mais o mesmo, não vai ser igual. Então, se eu adotar, eu vou pular essa experiência. Legal, eu respeito quem pensa dessa forma, mas o fato é que quando você pensar numa adoção, você tem que pensar que, na verdade, você está querendo ajudar uma pessoa e não fazer a sua felicidade. A tua felicidade vai ser a consequência da adoção. Eu entendo sempre dessa forma. Acho que procurei aí me fazer bastante clara, né, Malu? E eu queria que vocês entendessem, eu não estou dizendo que eu sou a favor da lei do jeito como ela está, eu até acho que ela merece algumas flexibilizações, sim, mas a gente precisa de uma mudança de comportamento da sociedade também, em boa parte dos casos, não estou generalizando, mas das pessoas realmente pensarem em si, e não nas crianças, né? Então eu quero assim, assim, assado, então, na verdade, você não quer, porque quando você vem um filho seu, você até imagina, um biológico, você imagina como ele possa ser, mas você não fica falando, se for assim, assim, assado, eu vou dar a criança. Tem algumas mães que até assim procedem, e isso é abandono de incapaz, inclusive é crime, né? Então, é nesse sentido que eu entendo, né? E veja, tudo nessa vida precisa ser modificado, né? Toda lei, ela pode ser melhorada, todos nós podemos melhorar, esta é a ideia. Partindo desse pressuposto, nós voltamos para o mesmo looping, né? É uma mudança interna, né? Tudo muda quando eu mudo, né? O meu olhar, ele precisa haver uma crítica reflexiva daquilo que você encara como oportunidade ou daquilo que são as nossas escolhas. E realmente nós temos esse direito, mas quando se trata de adoção, é incrível. Inclusive, interessante você usar esse termo, né? A gente abrasileirar, mas eu vejo em tudo isso, eu vejo um cuidado protetivo, né? E não é por conta de que a lei ela é rígida, mas é porque a lei ela não é feita para quem é honesto, para quem é justo, para quem trabalha com coerência, com verdade, com ética, né? A lei não é para essas pessoas, né? Eu sempre digo isso, falo, a lei ela não é para punir quem caminha com a lei. A lei ela é uma referência de limite para aquele que gosta de infringir, né? Então, em algum momento, isso aconteceu. Em algum momento, houve ali da parte do Estado uma sensibilidade, porque um humano foi defraudado no seu direito, ele foi impedido de ter o seu direito, né? Então, é muito importante que a gente entenda todos esses processos, né? E para você que tem esse olhar, que você passe por todos eles, e que você de verdade, né, olhe para esse momento, assim, para tudo isso que nós estamos vivendo enquanto humanidade, enquanto ambiente, enquanto seres fundamentais de uma sociedade, né, de uma cadeia alimentar, porque nós somos
seres fundamentais, né? Mas nós precisamos entender a importância dessa fundamentalidade para aquilo que nós temos como responsabilidade. Nós temos responsabilidades e nós precisamos dizer a que viemos, né? Para que esse ciclo ele seja completo e de maneira harmoniosa, né? Eu acho que o maior desequilíbrio da humanidade é o ser humano, porque a gente não trata dessas questões, a gente quer levar de qualquer jeito, a gente não quer passar pelos processos, né? E os processos, eles são tão importantes, são difíceis, há que se dizer, mas eles são importantes para nós, eles são importantes. Então, fica aqui a nossa fala com relação a essa questão. Depois, doutora, você falou em algum momento de um vídeo que você sugeriu? Eu gostaria de pedir para o pessoal que está dando suporte aí, se puder, você pode repetir o nome do vídeo? A Cissa ou o Alex, se puder nos dar um suporte aí e procurar e postar lá nos nossos comentários, mas se a gente não encontrar, depois você, por gentileza, publica lá para a gente, por favor. Tem mais uma pergunta. Repetindo, é Vida Maria. Eu até coloquei no chat aqui, se o pessoal que está dando suporte aí, pode replicar para o nosso público internauta. Ok. Na sua visão, qual foi a evolução do direito das mulheres no sentido social? Sendo sociedade patriarcal, a mulher tinha a função de cuidar do filho e do marido. Atualmente, a mulher possui dupla jornada e uma referência de reconhecimento, né, para isso de maneira inferior. Mesmo ocupando o mesmo espaço de referência ao cargo, ao trabalho, enfim, essa desigualdade de gêneros com relação a essa cultura patriarcal. O que você pode dizer um pouquinho sobre isso? Essa pergunta é da Rosinei Fernandes. Rosinei, tudo bem, Rosinei? A Rosinei também é uma colaboradora nossa, muito obrigada. Sempre nos acompanha, né? O pessoal está sempre conosco aqui, eu fico muito feliz, muito honrada. Então, é assim, ó, primeiro, sempre quando me fazem uma pergunta polêmica dessa, eu sempre gosto de esclarecer aqui, né? Eu não sou nem feminista e nem machista, mas, assim, eu procuro observar os fatos, né, do ponto de vista científico. Então, o que eu observo é o seguinte, se eu olhar para aquele sistema antigo, né, em que tinha o pátrio poder, em que o homem ainda mandava, do sistema patriarcal, eu observo que a mulher ela conquistou muito espaço na sociedade. Então, a possibilidade de votar, por exemplo, né, que é o sufrágio universal, a possibilidade de frequentar um banco de faculdade, a possibilidade de trabalhar, então, ocupar o espaço profissional. Uma observação importante já desde a época de 60, que se observa, e de novo, aqui não é machismo, não é feminismo, mas que se observa que a mulher, pela sua própria natureza, ela é mais atenciosa, então ela tende a executar algumas tarefas mais bem-sucedidas que o homem, né? Na vida comum também, haja vista, por exemplo, quando eu vou contratar um seguro de veículos, quando é a mulher que é a condutora, o seguro é mais barato. Por quê? Porque a mulher ela é mais atenta, né? Ela é mais ativa nesse sentido, ela tem mais cuidado em relação ao homem, tá? Então, o que eu observo é que, assim, a gente vem alcançando alguns bons espaços na sociedade, mas ainda muito precisa ser mudado. Eu fico muito triste quando eu observo, e olha que ainda tem muito, né? Atuando na área trabalhista, que as pessoas me chegam e falam assim, olha, mas eu tenho um amigo que ele faz exatamente a mesma coisa que eu faço, mas eu sou mulher e eu ganho menos que ele, né? Então, essas coisas, embora ilegal, ou seja, a lei também não faz acepção de homem e mulher na área trabalhista também, mas a gente ainda observa esse tipo de coisa. Fora os assédios, né, que são, mas tinha que ser mulher, então tá explicado, é porque é mulher. Então, a gente sabe disso. Então, assim, diferença salarial, diferença de ocupação de cargo, embora a gente tenha muitas mulheres agora ocupando os cargos gerenciais, cargo de liderança, né, de presidência, são poucas ainda, né? A gente observa, já tivemos aí a exemplo
e também não falando do governo que se passou, mas sim da pessoa, a gente vê mulheres na presidência, não só no Brasil, mas também na liderança, né, digamos assim, do Estado, em outros países. Então, assim, eu digo assim que é uma evolução, a gente ainda está acompanhando, mas a gente ainda não ocupa, moralmente falando, o mesmo cargo que o homem. Não é sempre que isso acontece, não posso já dizer que estamos, tal qual preconiza a lei, 100% iguais, embora a lei nos garanta. Então, a recomendação que eu dou é o seguinte: toda vez que houver abuso do direito, ou seja, alguma coisa que esteja fora daquilo, inconstitucional, fora, portanto, daquilo que prega a Constituição, da igualdade entre homens e mulheres, isso precisa ser melhor estudado e sempre que possível, que eu puder comprovar, isso ser o quê? Rebatido, ou seja, a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente continue evoluindo e alcançando o espaço que nós podemos ocupar, né? Essa é a ideia. Agora, a gente tem que se lembrar de uma coisa, né? Alguns papéis também se inverteram. Então, hoje a gente tem o homem que fica em casa e que ele exerce o papel que antes exercido pela mulher, enquanto a mulher sai para o campo de trabalho. Então, a gente tem que observar isso também, que as coisas também estão mudando. Por isso que eu digo, eu não posso generalizar, né? A gente tem homens que super respeitam as mulheres, e boa parte deles, mas infelizmente a gente ainda tem uns que transcendem. E quando esses transcendem, a gente tem as medidas jurídicas para combater isso, né? Violência doméstica, por exemplo, é crime. Assédio sexual no ambiente de trabalho também tem punição. Então, essa é a ideia. E é importante dizer que isso acontece ao inverso, né? Eu conheço o caso de mulher que fez assédio com homem e ele foi atrás do direito dele e ele conseguiu, ele teve a sua indenização. Então, eu acho importante nós falarmos. Também. Olhar é sim ainda uma longa caminhada, diga-se de passagem, bastante avançada, até por conta do posicionamento da mulher e das atitudes de mulheres emblemáticas que foram à luta em nosso nome, né? Vale referendar aqui, sim, a importância de ter no nosso país uma mulher como presidente, vale sim, até porque todo esse contexto, sem o demérito de julgamento da competência de A ou B, mas isso é um grande passo para as mulheres, de ocupação de espaço e de representatividade de papéis, né? Nós temos nas câmaras municipais, estaduais, no poder, no executivo, uma competência executiva de mulheres. Aqui no estado de São Paulo, no meu município, em Taboão da Serra, tem muitas mulheres que são referências, né? Você, eu e tantas outras que nós conhecemos, né? Então, fica aqui a importância disso. Eu só quero fazer uma... Pode falar, doutora. Eu queria só fazer uma correção. Deixa eu só fazer uma breve correção. Uhum. Aí você continua. Eu li o nome errado da nossa internauta. A pessoa que fez essa pergunta que eu acabei de te mandar foi a Maria Aparecida. Eu acredito que também é uma colega nossa parceira, é a psicóloga que trabalha conosco, a Maria Aparecida é a nossa psicóloga. Então, quem fez essa pergunta que você acabou de responder, foi a Maria Aparecida, e depois do seu comentário, a Rosineia, que é a próxima pergunta, tá bom? Ah, legal. Então, mas é isso que eu ia dizer, a Rosineia, mas a Maria Aparecida também, são outras que nos acompanham, e isso que é importante. A única coisa que eu ia falar aqui, até para descontrair, é o seguinte, mas os nossos internautas homens, não fiquem tristes, porque a gente também sabe da importância de vocês, enfim, na família e da evolução que acompanham vocês também, na condição de homens que ficam em casa, que também ajudam suas esposas, que também fazem muito bem os seus papéis de pais, e de maridos, né, esposos. Então, fica aí também essa consideração, né, para também não dar aquela impressão de que a gente só quer valorizar as mulheres, os homens também, né, os homens também merecem respeito. Não. E de maneira nenhuma vou até aqui fazer uma honrosa homenagem ao meu marido, Marcos, que é um assíduo participante aí, e muitas das vezes a gente acaba deixando passar, mas
esse homem que você falou, esse homem que comparece, que respeita, que impulsiona, que apoia. Eu tenho esse homem dentro da minha casa, o meu marido é uma pessoa maravilhosa, que cuida de mim, da minha família, dos meus filhos, cuida dos nossos projetos, tem uma representatividade maravilhosa na culinária, né? Então, eu estou aqui, normalmente ele está fazendo uma comidinha muito gostosa, então, Marcos, obrigado por representar tão bem, por ser uma referência de homem que toda mulher deveria ter, um homem como Marcos Azevedo. Obrigada, te amo. Tá feita a declaração aqui, todos os outros. É isso aí. Porque toda vez eu esqueço de falar dele, e assim, acabo não falando nada, e ele sempre manda linda, beijo, mas meu marido realmente é incrível, uma pessoa apaixonante. A Rosinei Fernandes, doutora Janaína, fez aqui uma pergunta muito legal, assim, muito importante. É possível colocar o sobrenome do pai de criação na criança? No caso, essa criança não tem o nome do pai. Peraí. Não tem o nome do pai. Meu Deus, cadê? Toda hora some aqui. Aqui. Não consigo. Deixa eu só pegar o texto direitinho aqui. Ai, meu Deus. Eu acho que eu já até entendi a pergunta. É uma pergunta muito comum. Puxa, eu não consigo. Ela está cortada. Ela está cortada a pergunta. Vamos fazer assim. Não tem problema, eu respondo, eu meio que já entendi o que ela está perguntando, depois, se for alguma coisa que não seja aqui, isso, ela não... Consegui a pergunta toda aqui. Conseguiu? Tá. É possível colocar o sobrenome do pai de criação na criança? No caso, essa criança não tem o nome do pai biológico. Sim, é possível, tá? Obrigada pela pergunta, porque ela será bastante esclarecedora, tenho certeza que para muitas pessoas, principalmente na atualidade. Veja, ainda que no seu registro de nascimento uma criança tenha apenas o seu nome materno, ou seja, o nome da sua mãe, é possível eu acrescentar o nome do pai socioafetivo. O que é o pai socioafetivo? É o pai de criação, né? Então, é possível, existe uma ação específica para isso, tá? E é possível também uma segunda oportunidade. É possível ainda aqueles em que tem o nome do pai biológico, mas esse pai não é presente, não se sabe nem para onde foi, ou às vezes até sabe, mas mesmo assim, né, a mãe entende que, como ela agora tem um outro relacionamento, e nessa outra casa o seu esposo agora tem essa criança, muito comum, né? Às vezes eu tenho com 2 anos de relacionamento, eu engravido, tenho uma criança, e quando a criança, sei lá, completa 3 anos de idade, enfim, o relacionamento não dá mais sério, aí eu conheço uma pessoa bacana, vou lá, me relaciono com ela, e ela agora é meu marido, e ela que me ajuda a cuidar dessa minha criança de 3 anos. Veja, continua o nome do pai biológico, e é possível ainda incluir também o nome desse pai que ajuda a criar essa criança, que inclusive a criança chama de papai, pode ser de mamãe também, porque hoje que eu coloque no registro de nascimento o nome de 2 mães também, tá, pessoal? É como a gente sempre fala do pai, mas é possível ter no registro o nome de 2 mães também. Hoje isso é comum. É um processo específico, mas é possível ser feito sim. Veja se atendeu a expectativa da nossa querida internauta, por favor. Da Rose. Não, acho que é exatamente isso. A pergunta era exatamente essa, né? E aí a gente se coloca à disposição para, né, em caso
tendo necessidade, nos procure, pode me procurar, pode procurar o pessoal do Spa Urbano, também a gente coloca lá o Spa Urbano, e ou a doutora Janaína, que eu faço questão que ela deixe aí todos os contatos dela. Doutora Janaína, tem muito agradecimento aqui, o pessoal falando da importância desse assunto, muito esclarecedor, você foi bastante generosa, né, em acessar, tornar fácil o acesso das pessoas com tantos esclarecimentos, inclusive para mim, com alguns, tá? Então, tem aqui bastante comentário, depois é muito importante que você esteja lá, agradecendo, respondendo. A Solange Aparecida também colocou aqui para nós, quando a família quer uma criança, né, que ela tem todos esses protocolos e pré-requisitos para ter a criança, ela não quer uma criança para dar amor e proteção, ela quer um troféu para mostrar para a sociedade. Então, esse é um comentário da Solange, que também é uma parceira nossa. Bom, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo ler, mas está lá os comentários, depois se você puder nos ajudar com as respostas, né? Está lá na minha página, Eida Azevedo Oficial, que você já é uma seguidora. Muito obrigada, eu também estou te seguindo nas suas páginas e acompanhando tudo que você faz. Pode me mandar o que você tiver de assunto importante, que eu sei que você sempre tem, que a gente compartilha e divulga aí. Eu queria primeiramente te agradecer, né? Queria dizer que muito rico, uma delícia falar de algo tão importante que às vezes pode parecer que não é. Um assunto muito legal para uma sexta-feira, muito esclarecedor, mas de uma maneira muito leve, muito suave e que pode contribuir muito para que pessoas deem passos que muitas vezes ela não sabe nem por onde é o caminho, né? Então, eu queria abrir o espaço para que você pudesse dizer algo que você acha relevante, que talvez você não tenha dito ou que eu não te perguntei, e aí para você fazer as suas considerações finais e, né, deixar seu contato, falar, fica à vontade para você fazer o seu fechamento. Claro. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente a Eida pelo convite, né, aos nossos internautas, que são bastante importantes nesses momentos de bate-papo, porque sempre acrescentam trazendo uma pergunta, fazendo um comentário que é enriquecedor a todos. A consideração que eu gostaria de fazer aqui é que no direito de família, uma área que eu gosto muito pelo seguinte, porque aqui é diferente, por exemplo, do direito empresarial, né, que eu lido com números. Então, lá, sim, eu posso dizer que a soma de 1 mais 1 são 2. E aqui no direito de família isso não se revela desta forma, porque aqui cada um é um ser específico e tal como deve ser tratado de modo diferenciado. Então, por exemplo, às vezes a Malu trouxe uma da questão da adoção que não é permitida, senão seguindo os trâmites da lei. Mas, de repente, é possível um outro instituto jurídico, que é o da guarda, né? E que, depende da sua situação e da sua relação para com a criança, você tem o direito, ou melhor, você dá o direito para essa criança de ser representado e ser assistido por você até que alcance a maioridade, né? Então, acho que a gente tem que se procurar, e isso que é bonito do direito de família, das sucessões, é que aqui a gente sempre tenta dar um jeito e uma solução, visando sempre o interesse, o melhor interesse das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E se você gostou dessa questão da adoção, Malu, e outras tantas que a gente abordou aqui, a gente sempre tem eventos novos, sempre tem palestras, né? Que nem agora no começo de outubro, dia 2 de outubro, vamos ter um evento grande aí que vamos tratar da questão da adoção, de questões de bioética, de questões da multiparentalidade, da nossa última internauta aí, acho que é a Rose, que perguntou da questão da possibilidade de acrescentar o nome do pai. Pessoal, não só o nome do pai, mas o nome dos avós também, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um pai novo, eu passo a ter também o quê? Avós novos, tios novos, então olha que coisa bacana, né? E tem um julgado bastante interessante do Paraná, que num precedente, o primeiro caso, quando se começou a falar dessas questões, tinham 2 pais brigando
para poder ter no registro civil da criança o nome dos dois. Ou seja, os dois eram muito presentes, o biológico e o afetivo. E sabe como é que o juiz finalizou, como é que ele resolveu esse problema? Ele falou, feliz essa criança, porque tem a possibilidade de ter dois pais, enquanto tem muita gente que não tem nem um. Então, eu acho que é isso que me motiva, que me faz uma pessoa, procurar ser uma pessoa melhor, para poder ajudar as pessoas que têm tantos tormentos e tantas dificuldades dentro do direito da família, da infância, da juventude, das sucessões. Então, se vocês tiverem interesse, acompanhem-me nas redes sociais, né? O meu nome é um pouquinho complicado, mas se vocês chegaram até essa live, vocês devem ter visto lá, o pessoal, o Alex aí, a Leísa vai nos dar suporte também, Janaína Tomás Serviços, tanto no Instagram quanto no Facebook. Sigam-me lá, às vezes eu escrevo artigos, escrevo pequenos textos, e coloco lá, é uma maneira de você estar informado. Quem sabe você é estudante, você queira saber mais também sobre isso. Então, contem comigo. Eu queria, viu, Eida, me colocar à disposição aí, agradecer novamente pelo convite e dizer que, precisando e eu podendo ajudar aí, podem contar comigo. Eu que agradeço, doutora Janaína, a sua disponibilidade, né, a sua tão honrosa participação, excelente, esclarecedora, né? Estamos também à sua disposição, né? Nós já conversamos sobre essa grande parceria, eu de verdade espero muito que dê muito certo para tudo aquilo que nós temos para construir nessa trajetória de comprometimento, acima de tudo de responsabilidade, não só com relação àquilo que é garantia de direito para o outro, mas aquilo também que é a minha responsabilidade com a garantia desse direito, né? Quero agradecer você pela disponibilidade, ao pessoal que nos apoia, dando suporte. Hoje foi um dia super intenso, eu estou muito satisfeita com tudo aquilo que nós temos produzido. O resultado tem sido muito positivo, né? Eu escuto, as pessoas me retornam, sugerem pautas, dão dicas. Então, eu estou muito feliz, assim, muito motivada com os temas que são relevantes, porque a ideia é justamente fazer uma horizontalidade daquilo que são informações fundamentais para garantir o direito, mas, acima de tudo, para trazer responsabilidade. No momento como esse, mas não somente nesse momento, né? A sociedade requer que nós nos posicionemos como protagonistas da história, não para aquilo que está acontecendo agora, mas aquilo que já vinha acontecendo. Eu tenho dito muito isso, né? A pandemia, ela não trouxe o caos, mas ela evidenciou, ela aumentou o grau daquilo que é tão notório, tão nítido, mas que, de alguma maneira, nós, enquanto sociedade, estávamos anestesiados, estávamos adormecidos, né? Apostatados dessa realidade. Então, que a gente possa, de fato, promover encontros como esses, que são tão saudáveis, tão importantes, e, acima de tudo, acrescenta muito, pelo menos na minha vida, mas eu tenho certeza na vida de muitas pessoas, porque quando você vê os comentários, a importância da pauta, o assunto que é trazido, a forma como ele é colocado. Então, muito obrigada a você, doutora Janaína, né, a todas as pessoas que, juntamente com você, eu sei que você faz parte de uma estrutura de suporte, é professora, coordena projetos na OAB da Regional da Lapa. Então, parabéns pelo seu trabalho, todo mundo que te dá suporte, pela capacidade, pela competência. Ao pessoal da nossa produção que nos dá suporte, muito obrigada. E a você, internauta, você que segue a gente, continua seguindo, manda sugestão, nós estamos à disposição, tá bom? Nosso próximo encontro é na quarta-feira. Nós vamos falar de um assunto muito importante, viu, doutora Janaína, que você deu spoiler aqui hoje. É muito legal a gente ir nessa sintonia. Nós vamos falar sobre a proteção do idoso, o cuidado do idoso, a importância de nós olharmos para o idoso como igualdade, com respeito, com cuidado e proteção.
A próxima quarta-feira nós vamos estar com 2 psicólogas aqui, uma já esteve conosco, a maravilhosa Simone Machado e a Simone Mello. A gente estava falando uma SM, 2 SM, Simone Machado e Simone Mello. Elas vão estar conosco para falar o quanto que a sociedade precisa ter um olhar de responsabilidade, principalmente a família, para a proteção e para o cuidado, que o idoso tem um lugar de fala, o idoso tem uma representatividade e nós precisamos dar voz a isso. Então, quarta-feira esteja conosco. Mais uma vez, muito obrigada. Desculpa estender o horário. Doutora Janaína, obrigada pela sua generosidade. Eu sei que você é muito ocupada, mas, olha, gratidão para você. Um ótimo final de semana. Imagina, eu que agradeço também a presença de todos, o suporte aí, os nossos colegas que permitem com que a gente possa ter um bate-papo gostoso, né? Que corra tudo bem. E é isso, gente. Acompanho também, vou estar presente na de quarta aí para prestigiar também, para ouvir, né, na verdade, desse tema tão relevante que são os nossos idosos também, e que merecem um lugar diferenciado. Muito obrigada e um excelente final de semana para todos. Obrigada, boa noite a todos.